Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, este é o programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que prazer podermos estar todos os dias, através deste canal de comunicação e sempre com o objetivo de trazer sua vida para um foco que traz resultados, que traz benefícios, que traz esperança, que é o foco espiritual. Trazer você para ouvir a voz de Deus, para que você conheça nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a razão deste programa. Eu quero, através dos meus lábios, das minhas cordas vocais, ser um embaixador de Cristo, convidando as pessoas a se reconciliarem com Deus. E talvez hoje seja uma boa notícia para algumas pessoas, você se reconciliar com Deus. Quantas são as pessoas? E vou lhe dizer, não são poucas, são muitas, que ligam para o nosso ministério desesperadas, angustiadas, invariavelmente dizendo, olha, eu já fui crente, eu já estive numa igreja, eu estou desviado, eu não tenho um rumo de vida espiritual. Muitas pessoas hoje carecem de ouvir uma voz que lhes diga, este é o caminho. E eu estou aqui para ser esta voz. Por quê? Porque todos nós, e em especial quem sai debaixo desta cobertura de Deus, este manto sagrado que a palavra de Deus proporciona. Se a pessoa sai ou não conhece esta proteção de Deus, ela passa por provas, testes e provações e é reprovado em todas elas. Cai em todas elas. E aí o sofrimento é como uma bola de neve. Eu conheci um senhor que me dizia assim, eu sofro. Ele usava uma voz assim, eu sofro. Então, a vida dele era apenas um clamor de sofrimento. Nós precisamos de ouvir a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está num beco sem saída, se você tomou uma decisão equivocada e agora vive de pesadelos e de insônias, se você foi confrontado com uma situação jurídica e a sua vida virou de ponta cabeça, se o seu médico lhe disse que a doença que você tem, segundo as estatísticas da medicina, ela lhe oferece apenas 6 meses de vida, você está diante de um teste. Você está diante de uma grande provação. Você precisa de ouvir a voz de Deus. Antes de você se desesperar, antes de você apressar uma solução negativa, olha o que Jesus disse. Jesus, através de João, o apóstolo do amor, e olha que mudança este homem teve. Ele era chamado filho do trovão, imagina como é que era a personalidade dele, mas houve uma mudança tão grande que ele passou a ser o discípulo do amor. Ele disse assim, no capítulo 10, versículos 26 e 27, mas vós
não credes, porque não sois minhas ovelhas. Agora vem uma das coisas mais fascinantes da vida espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Isto lhe fascina o coração? Saber que as minhas ovelhas, quer dizer que há pessoas que têm o DNA de Deus, que têm a semente incorruptível de Deus. Ele chama de as minhas ovelhas. Quer dizer que se ele disse as minhas, existem outros pseudopastores e outras pessoas que não são, nem têm as características da ovelha. Você sabe por que a Bíblia fala da ovelha? A ovelha é o animal mais domesticável que existe. Ela precisa de uma voz que a encaminha. Ela não tem garras, não tem dentes para a guerra. Ela precisa de um pastor, ela precisa de alguém que zele, que afaste o lobo. E Jesus disse, as minhas ovelhas. Quer dizer que você foi criado por Deus para ser uma ovelha. A ovelha tem uma coisa muito interessante, a sua acuidade visual é pequena. Ela precisa de alguém que diga, é lá o pastor. Ela precisa do profeta, ela precisa do episcopos, do bispo que lhe dê uma supervisão de vida, do mestre que ensina a palavra, do profeta que aponte a solução. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto significa que Deus fala e eu preciso de ouvir. E quantas vezes Deus tem falado a você esta semana? Às vezes até por sonhos. Às vezes por uma visão. Outras vezes alguém traz uma palavra. Um folheto que chega às nossas mãos. Ele diz, a minha ovelha, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. A voz do Senhor é audível. Ele fala pela palavra, ele fala pelo profeta, ele fala pelo programa. A voz de Deus. Porque existem muitas vozes, disse o apóstolo São Paulo. E todas elas têm um sentido. Há vozes que levam à perdição, levam à morte, levam à destruição. Você não veja tantas vezes, você não sabe disso, tantas vezes você vê uma pessoa que praticou um crime e quando vai ser interrogada, ela diz, não fui eu, tinha uma voz que me dizia, mata, faça, fume, drogue-se. São as vozes, nós não podemos desconhecer esses desígnios. Mas existe uma voz inconfundível, uma voz inconteste, uma voz que acalma o coração. A voz de Deus aquieta o coração. Ele disse, a minha ovelha que ouve, o lobo não ouve esta voz, acha bobagem, acha besteira, ridículo. Você não vê às vezes uma pessoa de pó, carne, que se auto-intitula Deus e que tenta discutir com Deus e argumentar e se voltar contra a palavra. Isso não é ovelha. A ovelha diz sim, a ovelha ouve a voz. E Jesus disse, olha, eu conheço aquelas que são minhas ovelhas. Maravilhoso você saber que a sua vida não é um acaso. Você é uma ovelha de Jesus, Ele te conhece. E disse que quando esta ovelha que Ele conhece ouve a voz dEle, esta ovelha segue. Esta ovelha pratica a palavra. Esta ovelha ouve e vive a palavra de Deus. Então é bom Ele dizer isso porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem um plano para cada um de nós. Um plano perfeito. E os planos dele estão dentro da palavra. Nós temos que prestar atenção ao que Ele diz na palavra. Ele tem para nós, estou lhe falando nós, aqueles que creem,
uma vida abençoada, uma vida frutífera. Ele tem esta vida. E cada dia nós precisamos de entender estes caminhos, estes desígnios, para podermos viver os planos divinos maravilhosos e fascinantes que Ele tem para nós. Aliás, você sabe que eu gosto muito de algumas expressões que os profetas no passado usaram, que eu chamo de evidências da graça, eu chamo de pérolas da graça de Deus. E Jeremias, o profeta, no capítulo 29, ele tem aqui uma pérola. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, que planos eu tenho a vosso respeito. E diz que os pensamentos, os planos de Deus são de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, diz que os planos de Deus são de paz. Quer dizer, que tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida tem que trazer paz, segurança, harmonia, bem-estar. Ele diz, não é de mal. Então não diga que foi Deus que tirou o seu marido, que foi Deus que tirou o emprego. Onde estava Deus? Não use esse tipo de palavra, isto é duro para o coração de Deus. Ele diz, olha, o que parte de mim, os meus pensamentos, a seu respeito, eles são de paz, não são de mal. E eu quero dar o fim que você está desejando. Mas você está desejando porque Ele colocou este desejo no coração. Então, eu chamo estes desejos do coração os sonhos. Os sonhos de Deus que Ele dá aos seus filhos são de paz, não são de mal. Deus coloca sonhos no meu coração. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a revelar à luz e aos olhos da graça de Deus o livro do Apocalipse, que para muita gente é apenas enigmático, né? Aliás, você sabe, o único livro da Bíblia que traz promessa de bênção a quem ouve e guarda a palavra é o livro do Apocalipse. Ele é o livro mais desconhecido e mais enigmático. Então, há 15 anos atrás, eu comecei a pregar e o Senhor me disse, eu vou te levar à ilha de Patmos. Eu tenho um plano para você. Aonde eu revelei o livro do Apocalipse, onde aquele anjo notificou João, e João escreveu às 7 igrejas, ele disse, eu vou te levar lá, porque eu quero falar contigo pessoalmente. Eu disse, mas Deus, tu não podias fazer aqui no Brasil a mesma coisa? Deus disse, não. Eu quero criar as condições para que haja um momento de intimidade e eu te revele fatos que já deixei esclarecidos no livro do Apocalipse e vão se manifestar agora no final dos tempos. Então, isto foi um sonho. Passaram-se 15 anos e agora o Senhor disse, agora eu vou te levar lá. Agora você tem maturidade, agora você amadureceu, agora você passou em testes, em provações, foi perseverante, você agora tem a coroa da vida, agora você está preparado para ser um profeta para as nações. Um sonho. E eu sei que isto é de paz, não é de mal, porque é isto que é a vida espiritual, segurança, e eu tenho segurança quanto ao futuro. Então, testes e provas vêm. Agora, elas têm na palavra, e nós temos na palavra, exatamente o que precisamos para vencer cada um dos testes e provações que chegam à nossa vida. Então nós temos que fincar nossos passos nestes caminhos do Senhor Jesus Cristo, nestes planos, se nós queremos ter um futuro brilhante. Ouça Jesus. O Espírito Santo que vive em nós, Ele é o Espírito Consolador, Ele é o Espírito que guia, que conforta, que exorta, que ilumina. Então é assim que o Senhor tem dirigido a minha vida há mais de 42 anos. Há mais de 42 anos. Minha vida espiritual começou num leito de enfermidade. Eu tive um acidente no exército de Angola, tive 2 anos dentro de hospitais militares, 9 meses num CTI.
Aquilo foi uma baita de uma provação, um teste, mas eu não sabia que ali estava o vaso quebrado e o Senhor estava reconstruindo da mesma massa. Deus não me jogou fora. Diz que da mesma massa Ele faz um vaso novo. O oleiro tem direito sobre a massa. E desde então, eu tenho enfrentado inúmeros testes e provações. Eu tenho ultrapassado testes e provas. Você sabe por quê? Porque eu dou ao Senhor Jesus Cristo o primeiro lugar na minha vida. Eu sou um homem da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu sou um homem de oração. Eu aprendi a discernir e a ouvir a voz de Deus. E eu sei que às vezes Ele quer apenas que eu viva um dia simples. Normal. Às vezes Ele me coloca diante de pessoas especiais que Ele quer falar. Às vezes em lugares estratégicos de Deus, às vezes em situações. Agora, a cada dia, eu tenho que prestar atenção ao que o Senhor está dizendo, esperar a sua direção para ser realmente frutífera a minha vida. Às vezes são atitudes que eu tenho que mudar na minha vida, atividades que eu tenho que reconsiderar, perspectivas que eu criei que têm que ser alteradas. É estar aberto, é estar pronto, sensível para ser ajustado à vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Então, todos os testes e todas as provações na minha vida, sempre Deus me deu a vitória. Sempre. Às vezes o teste é vencido num dia, às vezes demora uma semana, um mês, às vezes anos, mas a solução vitoriosa sempre chega. Então nós precisamos ter confiança em Jesus Cristo no meio a provações. Tiago, o irmão do Senhor, no capítulo 1, ele fala desta necessidade que nós temos que ter, olha o entendimento de Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse vai ser bem-aventurado no que realizar. Não é isto maravilhoso? Então ele diz, primeiro, considerar que a palavra é perfeita, a lei é perfeita. Não está falando da lei de Moisés, está falando na palavra. A palavra de Deus é perfeita. E ela é uma palavra que chama-se a lei da liberdade. A palavra de Deus não é para deixar a vida esboroada, triste, chata. Não, puxa, eu era tão feliz quando eu era um ocultista e agora um macumbeiro e agora eu estou aqui na igreja, minha vida é triste. Não, não existe isso aí, zero de possibilidade. Então nós temos que considerar atentamente na palavra perfeita de Deus, na lei da liberdade, diz que temos que perseverar na palavra, não podemos ser ouvintes negligentes, temos que ser operosos praticantes, ouvir a palavra, praticar a palavra. E ele diz, tudo que fizer, tudo que você realizar, vai ser bem sucedido, bem-aventurado. Que maravilha! Então, fique com a palavra. Ouça, siga, e você será um bem-aventurado, um abençoado do Senhor. É assim que eu tenho vivido. Esta é a promessa de Jesus. Então, se vocês têm passado por provações, por testes, porque é muito interessante ver no meio do teste a perseverança e depois a vitória chegar. É muito interessante. Eu, às vezes, passo por testes muito grandes. Às vezes são pessoais, às vezes são ministeriais. Mas eu me recordo de um certo momento, alguns anos atrás, 2005, que eu fui atacado por órgãos do governo. E isto terminou em Brasília. E eu percebi que ali estava um teste da minha fé.
Ali estava um teste da minha perseverança. Demorou mais de 5 anos para termos a solução. Mas o Senhor me dizia: Miguel, eu vou lhe colocar diante de pessoas, diante de situações. Eu tenho uma estratégia para que isto tudo que aparentemente é algo mal aos olhos dos homens, eu vou tornar em bem. Acredite, persevere. E você sabe, quando tudo parecia humanamente impossível, Deus colocou uma pessoa, Deus usou esta pessoa e a vitória chegou. Foram 5 anos de provações. Agora, é muito interessante você ouvir a palavra, perseverar na palavra e dizer: Senhor, tarde ou cedo, a vitória desta provação chegará. E saber que você não depende de homens para isto. A minha esposa sempre diz: Miguel, Ângelo, nunca Deus dividirá a glória com ninguém sobre esta situação. Nunca. É Deus que vai realizar a vitória. E foi Deus que realizou a vitória. Apareceram pessoas que criam glória, que criam, sabe, ser reconhecidas. Deus disse: não, não deixe ninguém. Sou eu que vou lhe conceder esta vitória. E a vitória chegou por 7-0. Então é muito interessante você dizer: Senhor, eu vou perseverar na tua palavra. A vitória está garantida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Graças a Deus. Hoje é quarta-feira, nós estamos muito entusiasmados, tivemos aí uma Páscoa maravilhosa e agora estamos já voltando à direção de Deus quanto à questão familiar. Deus nos disse que este ano nós viveríamos o ano inteiro tratando da família bendita do Senhor, ensinando a igreja, liberando palavra, liberando sabedoria do altar, da Bíblia, para que as famílias vivam os planos perfeitos de Deus, para que as famílias sejam realmente famílias sal e luz da terra, maridos mansos, mulheres submissas, homens provedores, filhos em obediência. Nós estamos tratando de muitas questões de família. E hoje à noite teremos mais uma vez o grande momento da família na Cristo Vive. Se eu fosse você, eu lutaria pela minha família. Se eu fosse você, eu daria os passos que tivesse que dar em prol da minha família. Não existe bem maior na terra, não existe bem maior na terra do que uma família abençoada. E a igreja está proporcionando os ensinamentos para que isto seja uma realidade. Nunca nenhum ministério no mundo inteiro, dedicou 1 ano às questões da família. Nós já vamos para o 4º mês dedicados à família. Então, venha desfrutar, venha conhecer uma família espiritual, a família Cristo Vive. Somos milhares de pessoas, mas há um lugar que é seu. Nós temos um telefone, 30 17 90 90, ligue para nós. Hoje à noite, 7h30 da noite, o culto de excelência apostólico profético. E sempre aos domingos, 2 vezes, 9 da manhã e 6 da tarde. Nos cultos de domingo, à tarde, nós estamos tratando de revelação do livro do Apocalipse. Então temos aí uma bênção extraordinária para as nossas vidas. Venha estar na Cristo Vive. Telefone, repito, 30 17 90 90, Rua Maricá 320, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. É aqui que está esta maravilhosa catedral, onde você pode celebrar o seu cristianismo, criar raízes, pertencer, envolver a sua vida, a sua família, conhecer a Deus, a sua voz, apegar-se a Ele e ver os sinais, prodígios e maravilhas da parte de Jesus. Amém? Nós ensinamos a ter fundamentos, alicerces, porque sem fundamentos, destruídos os fundamentos, o Filho de Deus não pode fazer nada. Nós aguardamos por você. Foi uma honra muito grande poder estar mais um programa e mais este tempo sábio de edificação espiritual. Essa prova, esse teste
você vai levar com uma perna nas costas, porque na realidade quem opera e opera o que lhe é agradável é o próprio Deus, é Ele. Ele enche a boca de palavras, Ele protege, Ele levanta, Ele ergue, Ele abre a porta, a obra é dEle. Nós temos apenas que dizer sim para a palavra. Eu volto amanhã. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que eu tanto amo, que dá o suporte para esta programação. Graça e paz com uma vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.